Oração da cabra preta milagrosa. Cabra preta milagrosa, que pelo monte subiu, trazei-me fulano, que de minha mão sumiu. Fulano, assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca e a cabra berra. Assim tu hás de andar atrás de mim. Assim como quem faz, Satanás, Ferrabrás e o maioral do inferno, que fazem todos. Dominar, fazer fulano se dominar, para me trazer cordeiro, preso debaixo do meu pé esquerdo. Fulano, dinheiro na tina e na minha mão não há de faltar, concede, tu, nem eu, não. Haveremos de acabar, de tiro e faca, nem tu, nem eu, não há de nos pegar, meus inimigos não hão de me enxergar. A luta vencerei, com os poderes da cabra preta milagrosa. Fulano, com 2 eu te vejo, com 3 eu te prendo, com Caifás, Satanás, Ferrabrás. RSI esta o razão-se uma vela acesa e uma faca de ponta. Parte. Orações e rezas. Rezas de São Cipriano. Eu Cipriano, servo de Deus, a quem amo de todo o meu coração, corpo e alma, pesa-me por vos não amar desde o dia em que me destes o ser. Porém, vós, meu Deus e meu Senhor, de todo o meu coração, os benefícios que de vós estou recebendo, pois, agora, ó Deus das criaturas, dai-me força e fé para que eu possa desligar tudo quanto tenho ligado, para o que invocarei sempre o vosso santíssimo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. É certo, nosso Deus, que agora sou vosso servo Cipriano, dizendo-vos, Deus forte é, poderoso, que morais no grande cume que é o céu, onde existe o Deus forte e santo, louvado sejais para sempre. Vós que vistes as malícias deste vosso servo Cipriano, e tais malícias pelas quais eu fui metido debaixo do poder do diabo, mas eu não conhecia vosso santo nome, ligava as mulheres, ligava as nuvens do céu, ligava as águas do mar para que os pescadores não pudessem navegar a pescarem o peixe para sustento dos homens, pois eu pelas minhas malícias, minhas grandes maldades, ligava as mulheres prenhas para que não pudessem partir, e todas estas coisas eu fazia em nome do demônio. Agora, meu Deus, o torno a invocar para que sejam desfeitas e desligadas as bruxarias e feitiçarias da máquina ou do corpo desta criatura, nome. Pois vos chamo, ó Deus poderoso, para que rompas todos os ligamentos dos homens e das mulheres. Caia a chuva sobre a face da terra para que, de seu fruto, as mulheres tenham seus filhos, livre de qualquer ligamento que lhe tenha. 5 feito, desligue o mar para que os pescadores possam pescar, livre de qualquer perigo. Desligue-te do quanto está ligado nesta criatura do Senhor, seja desatada, desligada de qualquer forma que o esteja, eu a desligo, desalfineto, rasgo, calço e desfaço tudo. Monecro ou monecra que esteja em algum poço ou levada, para secar esta criatura. Nome, pois todo o maldito diabo em tudo seja livre do mal e de todos os males ou malfeitos, feitiços, encantamentos ou superstições, artes diabólicas. O Senhor tudo destruiu e aniquilou. O Deus dos altos céus seja glorificado no céu e na terra, assim como por Manuel, que é o nome de Deus poderoso. Assim como a pedra seca se abriu lançou água do que beberam os filhos de Israel, assim o Senhor muito poderoso, com a mão cheia de graça, livre este vosso servo, nome, de todos os malefícios, feitiços, ligamentos, encantos e em tudo o que seja feito pelo diabo os seus servos, e assim que tiver esta oração sobre si e a trouxer consigo ou tiver em casa, seja com ela diante do
paraíso terreal do qual saíram 4 rios, 56 tigres Eufrates, pelos quais mandastes deitar água a todo o imundo, por cujos vos suplico, Senhor meu Jesus Cristo, Filho de Maria Santíssima, a quem entristecer ou maltratar pelo maldito maligno espírito. Nenhum encantamento nem malfeitos não façam nem movam coisa alguma contra este vosso servo, nome, mas todas as coisas aqui mencionadas sejam obtidas e anuladas. Para o qual eu invoco se as 72 línguas que estão repartidas por todo o mundo, e qualquer dos seus contrários, sejam aniquiladas as suas pesquisas pelos anjos, seja absoluto este vosso servo, nome, com toda a sua casa e coisas que nela estão, sejam aniquilados as suas pesquisas pelos anjos, seja absoluto este vosso servo, nome, com toda a sua casa e coisas que nela estão, sejam todos livres de todos os malefícios feitiços pelo nome de Deus Pai que nasceu sobre Jerusalém, por todos os mais anjos santos e por todos os que servem diante do paraíso ou na presença do alto Deus Pai Todo-Poderoso, para que maldito diabo não tenha poder de impecer a pessoa alguma. Qualquer pessoa que esta oração trouxer consigo, ou lhe for lida, ou onde estiver algum sinal do diabo, de dia ou de noite, por Deus, já que Jacob, o inimigo maldito, seja expulso para fora. Invoco a comunhão dos santos apóstolos, de Nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo, pelas orações das religiosas, pela impresa formosura de Eva, pelo sacrifício de Abel, por Deus unido a Jesus, seu eterno Pai, pela castidade dos fiéis, pela bondade deles, pela fé em Abraão, pela obediência de Nossa Senhora, quando ela livrou a Deus, pela oração de Madalena, pela paciência de Moisés, sirva a oração de São José para desfazer os encantamentos, santos e anjos. Valei-me, pelo sacrifício de São Jonas, pelas lágrimas de Jeremias, pela oração de Zacarias, pela profecia e por aqueles que não dormem de noite e estão sonhando com Deus nosso Senhor Jesus Cristo, pelo profeta Daniel, pelas palavras dos santos evangelistas, pela coroa que deu a Moisés em língua de fogo, pelos sermões que fizeram os apóstolos, pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu santo batismo, pela voz que foi ouvida do Pai Eterno, dizendo, Este é meu Filho escolhido e meu amado, deve-me muito apreço porque toda a gente o teme e porque fez abrandar o mar e fez dar frutos à terra, pelos milagres dos anjos que juntos a ele estão, pelas virtudes dos apóstolos, pela vinda do Espírito Santo que baixou sobre eles, pelas 6 virtudes e nomes que nesta oração estão, pelo louvor de Deus que fez todas as coisas, pelo pelo Filho pelo Espírito Santo nome, se te está feita alguma feitiçaria nos cabelos da cabeça, roupa do corpo, ou da cama, ou no calçado, ou em algodão, seda, linho, ou lã, ou em cabelos de cristão, ou de mouro ou de hereges, ou em osso de criatura humana, de aves ou de outro animal, ou em madeira, ou em livros, ou em sepulturas de cristão, ou em sepulturas de mouros, ou em fonte ou ponte, ou altar, ou rio, ou em casa, ou em paredes de cal, ou em campo, ou em lugares solitários, ou dentro das igrejas, ou repartimentos de rios, em casa feita de cera ou mármore, ou em figuras feitas de fazenda, ou em sapo ou saramantiga, ou bicho ou em bicho do mar ou do rio ou do lameiro, ou em comidas ou bebidas, ou em terra do pé esquerdo ou direito, ou em outra qualquer coisa em que se possa fazer feitiços. Todas estas coisas sejam desfeitas e desligadas deste servo, nome, do Senhor. Tanto as que eu, Cipriano, tenho feito, com as que têm feito, essas bruxas servas do
demônio, isto tudo volta ao seu próprio ser que dantes tinha ou em sua própria figura, ou em a que Deus criou. Santo Agostinho e todos os santos e santas, por santo nome, que façam que todas as criaturas sejam livres do mal do demônio. Amém. Para os enfermos. Para se saber se a moléstia é natural ou sobrenatural, deve-se dizer esta oração em latim. Praecepitur in nomine Jesus, ut desinat nocere groto, statin cesse delirium, et illu ordinat discurrat. Sicadat, ut mortuus, et sine mora surgetar praecetu. Exortistai fatu in nomine Jesus. Si impondere assicitur, ut a multissiminibus. Elevaret non aliqua parte corporis sidolor, vel tumor, et ad signo crucis, vel in positu praeceptu in nomine Jesus cessat. Si de causa velit sibi morte serra, se praecipita dure. Quando imaginationi, se praesentate res stare contra imagines. Sristi, et sanctorum, et sior in tempore sentiant incapite, ut plumbum, ut aguam frigidam, vel fulmignite, et og fugitade signum crucis vel incuvato nomine Jesus. Quando sacramenta, reliquias, et res sacros idit, quando nulla praecedente tribulation, desperat, sedila serat. Quando subito patenti lumenam fretur, et subito restitutur, quando diurno temporanil vidit, et nocturno bene vidit et sine fusse. Logit epistolam, si subito siat surdus, te postae bene audiat, non solum materialia, sed spiritualia. Si per setem, vel novendis mil, vel parum comelens fortis est. Et pinguis, sicut ante si loquitur de mistris ultra suas capacitatem, quando nunc stat de elius sanctitite. Quando ventus vemens discorrite pertutum corpus ad modum formicarum, quando elevatur corpus contra voluntatem patientes, et non appareta quo set leventur clamores, sisio vestium, arroltatinos dentium, quando putiins non est stultus. Vel quando bom natura debilis não poteste tenaria multis. Quando haber ligem tumidam, et nigrão, quando audiuntur rugitus lionum, balatus ovium, latratus canum. Porcum grumitus, et chamilium. Si veir praeterna turum vidente, et audiunt, si comines. Maximo odio perseuntur, si praecipitis se exponunt, si oculos horribilis amant. Remanent, sensibus destituti. Quando corputa li benedicti, quando ab ecclesia fugit, et aguam benedicta non consentite, quando iratus se ostendun contra ministros. Superdonentes relíquias capitii, et occulte. Quando imagines Christi, et Virginis Mariae. Nulunt inspicere sed conscunt, quando verba sacra nullum, profere, vel si proferant, illa corrumpunt, et balbat scienter studente prefere. Cum superposita capiti manus sacra ad lationem evangelium conturbatum egrutus, cum plus quam solitum palpita verit. Sensus occupantum, gatas sudoris destunt, anxietates senta, stridores usque trinta ad caelum mitite, sed posernit, vel similia fascite. Amém. Se depois de proferir esta oração, o religioso entender que é demônio ou alma perdida que está mortificando o enfermo, deve proferir o seguinte preceito: eu, como criatura de Deus feita à sua semelhança e remida com o seu santíssimo sangue, vos ponho preceito, demônio ou demônios, para que cessem os vossos delírios. Para que esta criatura não seja jamais por vós atormentada com as vossas fúrias infernais. Pois o nome do Senhor é forte e poderoso, por quem eu vos cito e notifico que vos ausenteis deste lugar para fora. Eu vos ligo eternamente no lugar que Deus nosso Senhor vos destinar,
porque com o nome de Jesus vos piso e rebato e vos aborreço mesmo. Do meu pensamento para fora. O Senhor seja comigo e com todos nós, ausentes é presentes, para que tu, demônio, não possas jamais atormentar as criaturas do Senhor. Fugi, partes contrárias, que venceu o leão de Judá e a raça de Davi. Amarro-vos com as cadeiras de São Pedro e com a toalha que o santo rosto de Jesus Cristo, para que jamais possais atormentar os viventes. Faça-se o ato de contrição. Deve-se repetir muitas vezes, principalmente às mulheres grávidas, para que não aconteça algum vômito com os fortes ataques que os demônios causam nesta ocasião. Em seguida deve dizer-se a oração de São Cipriano, para desfazer toda a qualidade de feitiçaria e conjurações dos demônios, espíritos malignos ou ligações que tenham feito homens ou mulheres, ou para rezar em uma casa que se desconfia estar possessa de espíritos malignos ou, finalmente, para tudo o que diz respeito a moléstias sobrenaturais. Nesta oração diz-se muitas vezes: eu desligo tudo quanto está ligado, para o demônio deixar o enfermo. Se as orações foram ditas e pronunciadas como se preceituou em C, passando 8 dias, o doente ainda se encontra possesso, trata-se, é claro, de uma morada aberta, que logo deverá ser fechada da seguinte forma. Arranja-se uma chave de aço, em ponto pequeno, e deita-se-lhe a bênção da forma seguinte. O Senhor lança sobre si a sua santíssima bênção e o seu santíssimo poder para que te dê a virtude eficaz, para que toda a morada ou porta onde entra o Satanás por ti seja fechada, jamais o demônio ou seus aliados por ela possam entrar, pois abençoada seja em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deita-se água benta em cruz sobre a chave. A chave deve estar sobre o peito do enfermo, como se estivesse a fechar uma porta, proferindo as seguintes palavras: Seis Deus onipotente, que do seio do eterno Pai viestes ao mundo para a salvação dos homens, dignai-vos, pois, Senhor, de pôr preceito ao demônio ou demônios, para que eles não tenham mais o poder e atrevimento de entrar nesta morada. Seja fechada a sua porta assim como Pedro fecha as portas do céu às almas que lá querem entrar sem que primeiro expiem as suas culpas. O religioso finge que está a fechar uma porta no peito do enfermo. Dignai-vos, Senhor, permitir que Pedro venha do céu à terra fechar a morada, onde os malditos demônios querem entrar quando muito bem lhes parece. Pois eu, o nome de quem profere a oração, em vosso santíssimo nome ponho preceito a esses espíritos do mal, desde hoje para o futuro não possam mais fazer morada no corpo de nome do doente, que lhe será fechada esta porta perpetuamente, assim como lhe é fechada a do reino dos espíritos puros. Amém. Terminada esta oração, escreva-se em um papel o nome de Satanás, queima-se o papel e pronunciam-se as seguintes palavras: Desapareça, Satanás, como pó de estrada e o fumo das chaminés. A mais potente conjuração de São Cipriano, feita num momento de profunda integração com as forças do grande cosme. Para os doentes na hora da morte. Esta oração é tão eficaz, afirma São Cipriano, que nenhuma alma se perde, quando é dita com devoção e em Jesus Cristo. 1. Jesus, meu Redentor, em vossas mãos, Senhor, encomendo a alma deste servo, para que vós, Salvador do mundo, a leveis para o céu na companhia dos anjos. Jesus, Jesus, Jesus seja contigo para que te defenda, Jesus esteja na tua alma, para que te assente, Jesus esteja diante de ti para que te guie, Jesus esteja na tua presença para que te guarde, Jesus, Jesus reina, Jesus domina, Jesus de todo o mal te defenda.
Esta é a cruz do Divino Redentor. Fugi, fugi, ausentai-vos, inimigo das almas remidas, com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo. Jesus, 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 Maria, Mãe de Graça, Mãe de Misericórdia, defendei-me do 9 inimigo e amparai-me nesta hora. Não se desampareis, Senhora, rogai por este vosso servo, nome do doente, a vosso amado Filho, para que com vossa intercessão saia livre do perigo de seus inimigos e das suas tentações. Jesus, 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 recebei a alma deste vosso servo, nome do doente, olhai-o com olhos de compaixão, abri-lhe esses braços, amparai-o, Senhor, com a vossa misericórdia, pois é feitura de vossas mãos e a alma imagem vossa. Jesus, 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 de vós, meu Deus, lhe há de vir até o remédio, não lhe negueis a vossa graça nesta hora, pois eu, nome do religioso, vos chamo, ó Deus poderoso, para que venhais sem demora receber esta alma nos vossos santíssimos braços. Vinde em seu socorro, assim como viestes em socorro de Cipriano quando estava em batalha com Lúcifer. Jesus, Jesus, Jesus. Creio, Senhor, firmemente em tudo quanto manda crer a Igreja Católica Apostólica Romana. Fortalecei-me, pois, a alma deste vosso servo, nome do doente. Vinde, Jesus, é vida verdadeira de todas as almas. Livrai-o, Senhor, de seus inimigos, como médico soberano curai todas as suas enfermidades, purificai-o, meu Jesus, com o vosso precioso sangue, pois prostrado a vossos pés, clamo pela vossa misericórdia. Jesus, Jesus, em vossas mãos, Deus, ofereço e ponho o meu espírito, que justo é, que torna a vós o que de vós recebi, sede, pois, por nossa alma, justo e salvai-a das trevas. Defendei-a, Senhor, de todos os combates, para que eternamente vá cantar no céu as vossas infinitas misericórdias. Misericórdia, Dulcíssimo Jesus, misericórdia, amabilíssimo Jesus, misericórdia e perdão para todos os vossos filhos, pelos quais sofrestes na cruz. É pois justo que nos salvemos. Amém. 1. Afirma São Cipriano, que é de tanta virtude esta oração, que de todos os enfermos a quem ali atirava um cabelo da cabeça e o lançava dentro de um vidro de água, para com esta água lavar as chagas dos doentes, cujas moléstias eram incuráveis. Pela medicina, lançando-lhe uma gota e dizendo: Eu, Cipriano, te curo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fantasmas. Que são os fantasmas? São visões que aparecem a certos indivíduos fracos de espírito e crentes de que vêm décima este mundo as almas daqueles que já deixaram de existir em carne e osso. Pois os fantasmas aparecem só aos crentes nos seres espirituais e não aos incrédulos. Porque nisso nada aproveitam, ou antes pelo contrário, recebem maldições. Ah! Que será daqueles que assim obrar, infeliz deste mundo, que não tratou senão de escarnecer aos servos do Senhor, que venha a este mundo buscar alívio e encontrar penas. Dobram-se-lhes os tormentos. Ah! Que será de vós no dia que fordes sentenciados se não tiveres bons amigos que tenham pedido por pós ao juízo supremo? Se não tiverdes amigos, sereis punidos com todo o rigor da justiça. Cultivai, procurai bons amigos para que naquele dia tremendo eles roguem ao Criador por vós. Fazei como faz o lavrador, que para colher na safra muito fruto, deita na terra boas sementes. Notai bem, nestas palavras, que não são obra do bico da pena, mas sim inspiradas do fundo do coração.
Quando vos aparecer uma visão, não as conjureis, porque então ela vos amaldiçoará, vos dificultará todos os vossos negócios, e tudo vos correrá mal. Porém, quando sentirdes uma visão, recorrei a esta oração. Sai, alma cristã, deste mundo, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, que te criou. Em nome de Jesus, do Espírito Santo, que copiosamente te comunicou. Aparta-te deste corpo ou lugar em que estás, porque Deus te recebe no seu reino. Jesus, ouve-a minha oração e sê meu amparo, como és amparos dos santos, anjos e arcanjos, dos tronos e dominações, dos querubins e serafins, dos profetas, dos santos apóstolos dos evangelistas, dos santos mártires, confessores, monges, religiosos e ermitas, das santas virgens de Deus, o qual se digne dar-te lugar de descanso, e gozes da paz eterna na cidade santa da celestial Sião, onde o louves por todos os séculos. Amém. No fim desta oração reza-se o credo ou o ato da contrição. Depois disto, logo aliviareis aquela pobre alma que busca a paz. Mas acautelai-vos, se porventura o fantasma que virdes for em figura de animal, é certo que não se trata de nenhuma alma penada e sim do próprio demônio, e deveis conjurá-lo e fazer-lhe uma cruz de. Isso porque os demônios eram anjos e não têm forma humana, daí eles adotaram formas de animais. Feliz da criatura que é perseguida pelos espíritos, porque é certo que essa pessoa é uma boa criatura, que os espíritos a perseguem para que ela ore ao Senhor por eles, que é digna de ser ouvida pelo Criador. É por esta razão que algumas pessoas têm o poder de ver fantasmas e outras não. Também há muitos espíritos que não adotam a forma de um fantasma, mas aparecem nas casas dos seus parentes, fazendo barulho, arrastando cadeiras, mesas e outros objetos. Com isso provocam uma verdadeira catástrofe na família, catástrofe que poderia ser evitada, se eles fossem um pouco esclarecidos e orassem intercedendo por aquela alma sem luz. Notai bem estas palavras e consagrai-as no vosso coração, é a única forma que dispomos para ajudar nossos irmãos mortos e que necessitam da nossa ajuda, traduzida 11 numa oração, ou mesmo numa missa. Espíritos maus. São muitos os espíritos que nos cercam. Algumas vezes, são tímidos e não se atrevem a nos incomodar. Outras vezes penetram nosso corpo provocando distúrbios gravíssimos. Há pessoas que ficam como loucas quando isso acontece. Algumas são tomadas pelo próprio demônio, que as maltrata rudemente. Para a exorção dos espíritos maus que invadem as criaturas, usa-se a seguinte oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por ordem de Deus Todo-Poderoso, deixe este corpo que pertence a um ser humano honesto e leal e volte para o reino do além. Se precisa de alguma coisa do mundo dos vivos, faça-me saber que eu prometo rezar para que isso seja conseguido. O espírito deixará o corpo e o doente não será mais importunado. Se o espírito necessitar de alguma coisa, ele o dirá, e o homem que prometeu terá que cumprir sua promessa mandando rezar uma missa pelo descanso dessa alma. Quebranto. O quebranto é uma espécie de influência má cansada pelo mal olhado. Há pessoas que, por inveja ou por despeito, nos prejudicam apenas com o olhar. São influências que se irradiam como ondas elétricas, nascidas num cérebro perverso e transmitidas através do olhar. Os sintomas do quebranto: amolecimento do corpo, sensação de febre, mal-estar geral, dor de cabeça. Para se curar o quebranto, que também pode ser evitado pela presença de um
objeto vermelho ou uma figa, usa-se a seguinte oração, com a seguinte prática. Apanha-se um prato com água e nele deixa-se cair uma gota de óleo, enquanto se reza 3 vezes a Ave Maria. Se o quebranto for forte, a gota de óleo esparramará rapidamente. Se não for, ficará inteira. Em seguida pede-se à pessoa que tem o quebranto que tome 3 goles de água contida no prato. Com o que ficou, deixa-se pingar 3 gotas sobre a cabeça do doente. E com isso o quebranto cessará. Agonias. Há agonias lentas que maltratam os doentes mais do que a própria doença. Sabe-se que o doente não tem cura. E talvez pela quantidade de pecados que carrega dentro da alma tem uma agonia lenta e terrível. Vão sofrendo dia a dia e não conseguem morrer em paz. Isso é provocado por artes do demônio que atormenta os doentes, para 12 que não tenham calma nem sossego para fazerem uma confissão em paz e assim redimirem seus pecados. Para evitar que se percam pela dor e pelo desespero, faz-se a seguinte oração a São José. São José, Pai de Jesus Cristo, esposo de Maria, fazei com que os pecados deste pobre doente sejam perdoados, e já que ele não pode se salvar para esta vida, que ao menos se salve para a vida eterna. Que sua agonia seja breve e seu descanso seja eterno. Que os espíritos que o atormentam sejam expulsos para o reino das trevas, para que este pobre infeliz possa fazer uma boa confissão e receba os últimos sacramentos. Salvação do pecador. E quais são as principais virtudes do céu que podem salvar o pecador? São 1. Graus, o sol mais claro que a lua. 2. Graus, as 2 tábuas de Moisés onde Nosso Senhor pôs os seus sagrados pés. 3. Graus, as 3 pessoas da Santíssima Trindade e toda a família da cristandade. 4. Graus, são os 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas. 5. Graus, são as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto sofreu para quebrar as suas forças, Lúcifer. 6. Graus, são os 6 círios bentos que iluminavam em torno à sepultura de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que iluminaram a mim para me livrar das astúcias de Lúcifer, ó Deus dos infernos. 7. Graus, são os 7 sacramentos da Eucaristia, porque sem eles ninguém tem salvação. A cruz de São Bartolomeu e São Cipriano. No grande agilógio, relíquia medieval, encontram-se os apontamentos sobre a vida e milagres de São Bartolomeu e Alice ensina como fazer a cruz desses santos e também a maneira correta de usá-las. Arranja-se um pedaço de pau de cedro e dele cortam-se 3 pequenos pedaços, sendo que um deles deve ser mais comprido do que os outros, para que formem direito os braços de uma cruz. Em seguida cobrem-se os pedaços de cedro com alecrim, arruda, aipo, colocando-se em cada braço, em cima e embaixo da parte mais comprida, uma pequena maçã de cipreste. Durante 3 dias a cruz deve permanecer mergulhada em água benta, findo os quais a mesma é retirada e, no mesmo dia, ao dar meia-noite, pronuncia-se junto à cruz a seguinte oração. Cruz de São Bartolomeu e São Cipriano, a virtude da água em que estiveste, e a madeira de que és formada, que me livre das tentações do espírito do mal e tragam sobre minha graça de que gozam os bem-aventurados. 13. A cruz pode ser trazida dentro de um saquinho de seda preta benzida, ou mesmo andar unida ao corpo, presa ao pescoço por um cordão de seda preta. A pessoa que a trouxer deve fazer o mais possível por ocultá-la a toda a gente, e quando desconfiar que alguém lhe lançou mau olhado, deve na ocasião em que se deitar, beijar 3 vezes
a cruz e dizer a oração acima. Ao levantar deve também beijar 3 vezes a cruz e rezar em seguida um Pai Nosso uma Ave Maria. 2 Parte. ISCONJOROS. O vidro encantado. Prepare um vidro de pequeno tamanho, para que seja fácil levá-lo no uso. Coloque o seguinte, no seu interior. 1 graus, espírito de sal amoníaco. 2 graus, pedra d'ara. 3 graus, alecrim. 4 graus, funcho. 5 graus, pedra mármore. 6 graus, semente de feto. 7 graus, semente de malvas. 8 graus, sementes de mostarda. 9 graus, sangue do dedo mindinho. 10 graus, sangue do dedo polegar, mão e pé. 11 graus, uma raiz de cabelo da parte genital, da pessoa que está preparando o vidro. 12 graus, esperma se for homem ou incômodo se for mulher. 13 graus, raspa das unhas dos pés e das unhas das mãos. 14 graus, raspa de um osso de defunto, se for da caveira melhor. Estes ingredientes não devem ultrapassar a metade do vidro. Em seguida, diga as palavras abaixo, fazendo um sinal da cruz com as mãos sobre o vidro. Como se estivesse benzendo o vidro sagrado, que pela minha própria mão foi preparado, o meu sangue está preso no seu interior. Toda a pessoa que o cheirar há de ficar por mim encantado. Ignoratus tuns vos assignaturum meu. Depois de tudo pronto, exatamente como já acabamos de explicar, guarda cuidadosamente o vidro e com ele poderá encantar quem bem desejar. E para quem lhe der a cheirar, ele se converterá em seu escravo e o seguirá até onde bem entenderes. 14 Este encanto tanto tem poder para o bem como para o mal, tudo depende do pensamento do seu portador. Se for para o bem, sucede o bem; se for para o mal, sucede o mal. Para se viver sempre feliz, pega-se um sapo vivo e, numa sexta-feira, logo depois da lua cheia do mês de setembro, corta-se-lhe a cabeça e os pés e deixam-se esses pedaços de molho, por espaço de 21 dias, em óleo de sabugueiro. Guarda-se tudo isso em um vidro novo, que esteja sempre muito bem fechado, e oferece-o à meia-noite de uma lua nova, a uma pessoa morta que muito estimou. O resultado será que o espírito desse morto, incessantemente, velará por sua pessoa. Alquimia, a arte de fazer ouro. Certo dia, São Cipriano assim falou a seus discípulos. Também, meus filhos e irmãos, fui escravo do ouro e pondo a trabalhar o meu grande poder oculto, descobri os mistérios da alquimia. Nem tudo posso vos revelar, pois sabeis bem o que seja quebrar um voto, porém, muito vos posso indicar. A alquimia é a mais misteriosa das ciências. Se não sois pacientes jamais a dominareis. Ela se entrega aos poucos, é caprichosa, tem dias, parece muito com as mulheres e o mar. Somente quando dominares os mistérios da Cabala, ó grande livro de Papus, os versos de ouro de Pitágoras, os mistérios de Eleusis, é que, então, vós podereis iniciar nos segredos da alquimia. Ela é ciência e é mágica. Surgiu no Egito, nos estudos profundos de Hermes Trismegisto. Os caldeus a estudaram, os gregos a desenvolveram. Eu sei que se pode fazer ouro com artifício humano e diabólico, juntando os elementos trapa e eco, numa caldeira escura, que os magos chamam reta. É preciso conhecer os ingredientes simples, aplicando com a devida proporção ativa e passiva. Bernardo Trevisano conseguiu,
após muitos trabalhos e canseiras, fabricar ouro pela arte da alquimia. Os pós necessários à preparação do ouro são argentes vivo, azungue, res. Para se tornar invisível, mate um gato preto, enterre-o no seu quintal, colocando uma fava em cada olho, outra debaixo da cauda e outra em cada ouvido. Depois de tudo isto feito, deve-se cobri-lo de terra e varregá-lo todas as noites, ao soar da meia-noite, com um pouco de água, até que as favas, que devem ter rebentado, estejam maduras, e quando estiverem nesse ponto, corte-as pelo pé. Depois de cortadas, leve-as para casa e colocai uma de cada vez na boca. Quando perceber que estás invisível é porque a fava que acabas de pôr na 15 boca tem o poder de deixá-lo invisível e ela deve estar sempre consigo e toda a vez que quiser entrar num lugar sem ser percebido é só colocá-la na boca. Atenção, poderá ocorrer que toda a vez que for regar as favas, aparecer muitos fantasmas com o fim de assustá-lo, para não completar o seu intento. A razão disto é pura e simples, como esta é uma mágica que não precisa nenhum encantamento e nem a invocação de nenhum demónio, estes farão de tudo para que você desista e recorra a outros processos, que em troca de sua invisibilidade tem de lhes entregar a alma. Mas não se assuste se isso acontecer, eles não têm poder algum e para afugentá-los basta fazer o sinal da cruz. 3 parte. Crendices. Superstições. A seguir damos uma pequena relação da significação de objetos encontrados. 1. Graus, uma flor, casamento à vista. Se for casado, um novo filho. 2. Graus, anel de prata, abundância efêmera, aliança, infidelidade do esposo ou da esposa. 3. Graus, dinheiro, 10 centavos, desgraça, 1000 cruzeiros, ameaça, 1 libra esterlina ou dólar, dai esmola com ela, para que seja feliz. 4. Graus, uma carta, felicidade, bilhete amoroso, se for casado, prenúncio de felicidade na sua vida conjugal, se for solteiro ou solteira prestes a encontrar o grande amor da sua vida. 5. Graus, um objeto de tocador, felicidade com o sexo oposto. 6. Graus, um alfinete, vista boa até a velhice. 7. Graus, um sapato velho, herança. 8. Graus, um lenço, se for homem, prenúncio de aventura amorosa, sendo mulher, cuidado, avizinha-se um sedutor barato. 9 graus, um cão morto, felicidade. 10 graus, uma cobra, traição. 11 graus, uma procissão, faça uma oração pelos mortos. 12 graus, uma joia, se souber quem é o dono entregue-a imediatamente, por muito valiosa que ela seja, caso contrário lhe trará desgraça. 13 graus, um gato preto morto, sorte, vivo, azar, principalmente se ele cruzar o seu caminho em diagonal. Nestes casos, procure não fitá-lo e nem pense no assunto. Esta é uma forma de remediar o mal. 14 graus, criança que chora no ventre materno terá sorte toda a vida e talvez venha 16º a ser profeta. 15 graus, mão de anjinho dá sorte para quem vende quitutas e frutas. 16 graus, para ficar rico, o vendeiro deve pregar uma moeda no fundo da gaveta do balcão. O mesmo devem fazer os engraxates e ambulantes para ganhar bastante dinheiro, pregar a moeda na caixinha. 17 graus, caboclo quando se dirige à igreja, para assistir missa, vai apanhando pedras pelo caminho e colocando-as nas forquilhas das árvores, assim, sempre
chegará a tempo. 18 graus. Burros que se põem a zurrar estão anunciando chuva. Mau agouro. 1 graus. Se um cão uivar é desgraça certa, doença na casa ou no vizinho. 2 graus. Se a coruja pousar sobre qualquer casa à meia-noite, nela morrerá alguém. Em breve. 3 graus. Se qualquer gato miar consecutivamente, pegue ele ao colo. Do contrário positivo poderá-lhe suceder uma desgraça. 4 graus. Deixar a vassoura de cabo para o chão evita feitiço. 5 graus. Uma figa dependurada no pescoço evita que más influências caiam sobre a gente. 6 graus. Jogar sal no fogo abrevia a presença de uma visita indesejável. 7 graus. Camisa no avesso evita feitiço. 8 graus. Uma fita vermelha evita quebranto. 9 graus. Pombos que fogem do pombal, sinal de que uma desgraça logo atingirá a casa. 10 graus. Cachorro que urina na porta da casa, sinal de ventura para a família que aí mora. Para que o ano lhe seja favorável. Para que tenha bom êxito durante todo o ano, deve observar o seguinte, em todo o ano bom. 1 graus. Ao se levantar, deve fazer o possível para encontrar primeiramente uma pessoa do mesmo sexo e idade diferente. 2 graus. Se sair à rua deve-se dar o mesmo, somente com idade maior que a sua. 3 graus. No primeiro negócio ou contrato que fizer, deve evitar que seja fiado, ou realizado com unia pessoa pobre. 4 graus. Deve evitar toda e qualquer questão nesse dia. 5 graus. Um negociante deve entrar em sua loja com o pé direito, para que os seus 17 negócios corram bem. 6 graus. Casamento efetuado no ano bom é de muito bons auspícios e, bem assim, os batizados e traz festas. 7 graus. Regressar de alguma viagem nesse dia é de bom sinal. 8 graus. Quem se confessa nesse dia, tem indulgência plena. 9 graus. À meia-noite do dia 31 de dezembro, para o Elho de janeiro, os cadáveres dos justos saem da sepultura para passearem pelo Campo Santo de braço dado com as pessoas mortas, que se acham no mesmo cemitério. 10 graus. Essa mesma hora é de muito perigo para os grandes pecadores, cuja maior parte morre sem ver o novo dia. 11 graus. Tantas felicitações que se recebem nesse dia, e tantos inimigos sinceros dedicados se podem contar. 12 graus. Não joguem nesse dia, nem que tenha convicção de ganho. 13 graus. Procure não sofrer nenhum ferimento nesse dia. Tudo o que aqui foi dito deve ser levado às últimas consequências, sim, porque tudo o que começa bem, termina bem, mas tudo o que começa mal, termina mal. Cuidado com as ferraduras, elas lhe poderão trazer desgraças. Muitas pessoas têm o hábito de trazer por trás das portas da sua casa uma pequena ferradura dependurada. Dizem que dão sorte e a maioria dependura uma ferradura qualquer sem observar atentamente o tipo de ferradura que é, e julgam que qualquer uma faz o mesmo efeito, sem saber que tem que ser uma pequena ferradura de asno. Caso contrário, ela apenas servirá como adorno e não ajudará ao seu proprietário em nada. Mas, para que o leitor se ilustre e fique sabendo o verdadeiro significado da ferradura, relataremos uma pequena história. Quando o bárbaro rei Herodes mandou degolar todos os meninos de até 2 anos, que se encontrassem em Belém e nos seus arredores, pois estava convencido que entre eles se encontrava o menino Jesus. Mas eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse:
Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica ali até que eu te avise, porque Herodes anda em busca do menino para mandar matar. José obedeceu à ordem do anjo, com prontidão, partindo mesmo de noite, com o menino e sua mãe para o Egito. 18 Mas, como a Virgem estivesse na impossibilidade de empreender ama tão longa e escabrosa viagem, José, seu esposo, foi procurar uma mula e Maria e o menino montaram nela, encetando assim a jornada. Em certo lugar, porém a mula, espantando-se derrubou-os. José, aflitíssimo, procurou um jumento e ordenou que Maria Santíssima e o menino Jesus montassem no mesmo. Chegaram até o Egito e José abençoou aquele pequeno animal. Eis porque quando encontrarem uma ferradura pequena, deve pegá-la, e guardá-la, pois elas são abençoadas. Por isso que a ferradura passou a ser uma espécie de talismã da sorte, mas, como puderam ver, não é uma ferradura qualquer, deve ser uma pequena ferradura que tenha pertencido a um jumento. Para completar, darei um pequeno glossário sobre as superstições que giram em torno da ferradura. 1. Graus. Achar uma ferradura pequena é sinal de sorte para o resto da vida. 2. Graus. Encontrando uma ferradura na rua, e que esteja virada para você, deverá, primeiramente, virá-la do lado oposto e depois erguê-la. 3. Graus. Uma ferradura é também remédio para enxaquecas e cólicas. Para isso, deve colocá-la, em brasa, no leite que for bebido, quando sofrer de algum desses 2 males. 4. Graus. Se encontrar uma ferradura pequena, deve erguê-la, pois é sinal de sorte para quem a acha. Se tiver 5 furos, pregue-a atrás da porta da rua. Se tiver 6 furos, pregue-a atrás da porta da cozinha. Se tiver 7 furos, pregue-a atrás da porta do quarto. Se tiver mais de 7 furos, pregue-a atrás da porta do seu estabelecimento. 5. Graus. Uma ferradura presa atrás da janela evita a entrada de ladrões. Se a ferradura encontrada foi de um cavalo, não apanhe, trará desgraça e infelicidade, porque derrubou Nossa Senhora e o menino Jesus. Virtude do azevinho. À meia-noite, do dia 23 para o 24 de junho, noite de São João, cortai-o azevinho com faca de aço, e depois que o tiverdes cortado, abençoai-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de tudo isto, levai-o junto do mar e passai-o 19 pelas 7 ondas do mar, e enquanto estais fazendo sempre cruzes com a mão direita sobre as ondas e o azevinho. O azevinho poderá trazer muitos benefícios para quem o levar sempre consigo, conforme passamos a enumerar. E, quem trouxer na sua companhia o azevinho, tem fortuna em todos os negócios que fizer e em tudo que diz respeito à felicidade do homem. 2. Quem trouxer consigo o azevinho e tocar com ele uma pessoa com a fé viva, de que o há de seguir imediatamente, a dita pessoa segue para toda a parte da pessoa que o tocou. Este segredo tem sido experimentado por milhares de pessoas e sempre se saíram vitoriosas. 3. O azevinho tem virtude para tudo o que o possuidor desejar. Qualquer pessoa que possuir o azevinho e o tenha pendurado na loja, isto é, se for pessoa estabelecida, deve todos os dias de manhã, quando chegar à loja, proferir as seguintes palavras: Deus te salve, azevinho, criado por Deus. Desta forma a dita loja será muito afortunada. Tem sido por este sistema que muitos negociantes portugueses se têm enriquecido. Para se enriquecer, para voltar à terra natal, rico e feliz, deve-se mandar fazer uma figa de azeviche. Exatamente como foi indicado na receita anterior, somente com a diferença de que o
Indivíduo deve conservar-se casto o máximo tempo que puder, ou no último extremo, só se ajuntar à mulher no fim de 6 meses ou de 3 em 3 meses, se a sua saúde não permitir, que deve levar mais longe o sacrifício. Para ser feliz no jogo, manda-se fazer uma figa de azeviche, recomendando especialmente que a faça com uma faca nova e de aço fino. Leva-se logo em seguida a figa ao mar, suspensa por uma fita de Santa Luzia. Passa-se com ela 3 vezes, 7 vezes ou 21 vezes pelas espumas das ondas. Enquanto assim está-se procedendo, reza-se 3 vezes o credo, muito baixinho, quase imperceptível, e se oferece a Santa Luzia uma vela de quarta. O jogador deverá trazê-la ao pescoço, quando jogar, tendo, porém, o cuidado de não se deixar cegar pela ambição, nem tampouco arrastar pela cobiça, a fim de tirar desta receita um resultado satisfatório. 20 Para ver pessoas ausentes, deve-se tomar um pouco de água de mar, água azul de 9 viondas, quando a lua estiver em quarto crescente. Coloca-se a água em uma bacia e chama-se a pessoa que se pretende ver. Faz-se isto à meia-noite, com 2 velas de sebo acesas. Pronuncia-se 9 vezes o nome da pessoa que se deseja ver e mais as seguintes palavras: eu te conjuro. Aqui pronuncia-se o nome da pessoa, para que apareças aqui, de corpo e alma, nesta bacia, pelo poder dos 9 gênios que sem cessar navegam nas águas do oceano. Rogo, em nome de Aduanas, que te faça visível nesta água. A pessoa retira-se de perto da bacia onde está a água, voltando 5 minutos bem contados, e verá quem deseja. O ovo clarividente. Esta prática deve ser feita na noite de São João, ou seja, de 23 para 24 de junho. A pessoa que quiser conhecer sua sorte, deverá, durante a fria noite de São João, deixar um ovo de galinha dentro de um copo d'água, que deverá apanhar todo o sereno da noite. Pela manhã, quando a pessoa que o colocou for vê-lo, a sorte estará claramente descrita no interior do copo. 4 Parte. O fim do mundo. 2268, o ano da desgraça. O homem irá em decadência, até se reduzir ao nada. Assim é que se acabará no mundo o gênero humano, no dia 30 de maio do ano 2268. S. Cipriano. Aí está a lúgubre profecia de celebrado S. Cipriano. Segundo esse mártir, a humanidade desaparecerá da face da terra, no ano da desgraça 2268, faltando, portanto, 298 anos, e o motivo disso será a decadência orgânica que mina os seres, desde a mais velha antiguidade. Não será, pois, um cataclismo cósmico que pereceremos, como profetizou o Dr. Falb no ano de 1899. Não será também por inundação do mar no interior dos continentes, como disse Joubert. Nem pela fome, nem pelo frio, nem pela guerra, etc., como tiveram muitos o capricho de imaginar o modo como o mundo se findará. É preciso não acreditar em fábulas, mas só no que for provado, pois os quidãs supercitados tiveram o desfátio de 21 predizer, sem nada provarem aos olhos do público, como nós o provaremos, nos capítulos que se seguem. Primeira fase. Matusalém. Certo é mais do que provado e comprovado, de que, de geração em geração, ó mundo vai vivendo menos. Abra a Bíblia Sagrada e verás que no começo do mundo, Deus, o Criador de todas as coisas, criou Adão e Morredouro, no qual a vida se extinguiu, antes dos 100.000 anos. Após o tempo que viveu o primeiro homem e seus contemporâneos, Caim, Enos,
Matusalém etc., foi quase uma eternidade. Matusalém alcançou 969 anos, Adão 955, Enos 933, Caim foi morto por Enos, na idade de 831 anos. Abel estava com 131 anos, quando foi assassinado pelo seu irmão Caim. Todos os personagens da primeira fase viveram de 4713 a 3444 antes de nosso Senhor Jesus Cristo, data da morte de Matusalém. Segunda fase. Noé. A segunda fase vai dos anos 344 a 1830 anos antes de Jesus Cristo. Nela viveram os grandes patriarcas da antiguidade, Noé, que viveu 758 anos. Nimrod, o fundador da Babilônia, com 737 anos. Abraão, que viveu 675 anos. Isaac e Jacob, que viveram menos anos que os precedentes, mas cujas idades se ignoram. Nesta segunda fase podem verificar que a vida do homem encurtou, de Matusalém a Abraão, 300 anos, tendo Abraão falecido 1614 anos depois de Matusalém. Terceira fase. Eneas. Esta fase se estende por 1850 anos, até a boa-vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pouco de notável temos nela a apresentar, por nos falhar a história, contudo. Apresentamos este algarismos. Enéas, o precursor da fundação de Roma, morreu 820 anos antes da era cristã, com 560 anos, K.O., o fundador do Império Chinês e da cidade de 22 Pequim, morreu com 460 anos, no ano 183 a.C. Sem aprofundados cálculos, podemos verificar que a vida humana vai decrescendo à medida que os séculos avançam e vai decrescendo justamente em uma proporção quase automática de um século por 612 anos. Mais adiante retomaremos estas considerações. Quarta fase. Os macróbios. Este vai até ao ano de 1970, fase atual da humanidade. Que mudança se operou no organismo da idade humana? Na primeira fase, a vida era de 9 a 8 séculos, na segunda, de 7 a 8 séculos, na terceira fase de 5 a 4 séculos. Na fase de que tratamos agora, a longevidade se reduziu a 300 anos, nos 6 primeiros séculos da nossa era, e até o século XVI aparecem frequentes exemplos, não na história mas em documentos testamentários, que se acham arquivados na biblioteca do Museu do Louvre em Paris, exemplos de certos homens que viveram e morreram entre 270 a 170 anos. Do século XVI para cá, a vida tem baixado sensivelmente. Hoje, 1970, pouco frequente é encontrar indivíduos que cheguem a 98 ou que toquem os 100 anos. Há quem diga que fulana morreu com 110, 120 e mesmo 130 anos. Há sim, e até a própria imprensa o registra. Mas estes são casos tão esporádicos, que é digno de registro pela própria imprensa. Se ela anuncia com um estardalhaço que alguém morreu aos 110 anos é porque isso significa uma coisa tão rara, como uma mãe dar à luz a quíntuplos. O que é certo e verdadeiro é que uma pessoa de pouca cultura, quando não analfabeta, nem sabe direito a sua idade, ocasionando muitas confusões para não dizer fraude nas próprias notícias que atestam a longevidade de muitas pessoas. Há também um sério problema do passado, muitas pessoas eram registradas com datas erradas. Enfim, a maioria dos casos de pessoas que atingem um século na nossa era, não passa de uma burla ou um engano. Quinta fase. O ano de 2268.
Eis-nos chegado à última fase da longevidade da espécie humana, a fase terrível que vai do ano de 1907 ao de 2268, prolongando-se por 346 anos. Vamos, agora, saber por que modo chegou São Cipriano a profetizar o fim do mundo, com tanta precisão e clareza, que até chegou a iludir a matemática. Como disse, a vida da humanidade vai decrescendo, na razão de um século em 23 cada 612 anos. Fazendo este cálculo vemos, no ano 4713 a.C., segundo o período juliano, criou Deus o mundo. Então vivia o homem perpetuamente, sua idade não tinha limites. Por toda a primeira fase da idade humana se avizinhou do milenário. Vamos começar da data da morte de Matusalém, o nosso século. Tabela de longevidade. Ano. Antes de Cristo. 3444. 2832. 2219. 1607. 994. 381. 232 depois. 844. 1457. 2268. O homem vivia anos de vida. 969. 870. 770. 670. 570. 470. 370. 270. 170. 10. Precocidade, a morte. Maior o desenvolvimento, menor é a vida. S. Cipriano. Eis a verdade. O mundo se desenvolveu muito rapidamente neste século da imagem e do movimento. E diminui consideravelmente a existência do homem. O que não se fez em 65 séculos, que o mundo é habitado, foi-se fazer em apenas um. Da era cristã. Só no começo deste século Stephenson e Benjamin Franklin chegaram aos 80 anos. Isso está-se rareando, e muitos sábios mais contemporâneos como Einstein não chegaram. E a decrepitude, parece, chega somente os boçais e ignorantes. Quanto mais inteligente, vive menos. Vamos ver este problema, pelo lado da precocidade. Um menino muito inteligente raramente chega aos 50 anos, e quando for prodigiosamente inteligente só alcança os 30 anos. Isto é o que estamos vendo constantemente com homens de letras, ciências, sábios etc. Um menino que cresce muito rapidamente é, aos 20 ou 30 anos atacado de um mal do coração ou outra doença cardíaca, que o leva ao túmulo. A mulher precoce em regras, cedo se esteriliza. 24 mesmo acontece com as plantas que crescem com mais rapidez que a natural, em breve secam, porque lhes falta a seiva e o tronco ficou oco. Os terrenos férteis após alguns anos de nutrir plantações de forte vida acabam por esterilizar-se. É demais. A população, nervosa, não se satisfaz com o que está feito, quer novas invenções do talento, que lhe emocionem, então recorrem a toda a sorte de estupefacientes. E esse cada vez viver mais e mais está dizimando a humanidade. É pois pelo grande desenvolvimento que está a humanidade condenada a morrer prematuramente, e quando o mais velho dos homens só tiver 10 anos de vida, a ciência é positiva, eis o auge da precocidade. O ano da catástrofe. O que se pode esperar de homens de 10 anos? Que vivam os de menor idade. Até de 5 anos e daí para menos. Mas, como São Cipriano predisse, tão acertadamente, que no ano 2268, o mais velho indivíduo terá 10 anos, poderia dar-se que não sendo mais possível a propaga são da espécie, vivessem os homens novos alguns anos ainda.
Mas, não. Ele predisse que nesse ano não só o homem, mas também o nosso globo e todo o sistema planetário acabarão. Mas de que modo? Eis o que o sábio escreveu em seus manuscritos, a respeito. No mesmo ano, o nosso planeta deve encontrar-se com a estrela M da constelação de Hércules, mas somente hão de se chocar massas gaseiformes e não outras. Quaisquer. S. Cipriano. Este curto período é o eixo em que giram todas as conclusões que vamos tirar. Neste período devemos lembrar-nos do problema de física seguinte. Se desfecharmos um tiro com uma arma de fogo, e a seguir tocarmos o ponto em que a bala bateu, notaremos que esse ponto está quente. Por quê? Porque a bala era possuída de certa velocidade, e foi comprimir contra o citado ponto uma certa e determinada quantidade de ar, que se pôs em combustão. Todos sabem que a Terra gira, mas o que muitos desconhecem é que o Sol também se move, sobre si mesmo, caminhando na direção da constelação de Hércules. Ora, São Cipriano fixou a data do inevitável encontro. Cabe-nos a tarefa de explicar como é que dois astros não se encontram, nem chocam em suas massas, compostas de água e terra, mas uma forma de gases. É ponto importante de física o seguinte. 25 dois corpos, que correm com muito grande velocidade, ao encontrarem-se, entram em combustão, pelo grande deslocamento de ar, oxigenado, que provocam. Ora, a Terra, é sabido, com tal velocidade se move no espaço. Se no espaço fosse destinada a chocar com um astro muito maior que ela, cairia nele. Como cai um aerólito na superfície terrestre, sem causar dano ao astro com quem choca. Mas, o caso é que a estrela M da constelação de Hércules regula pelo tamanho peso a esfera terrestre. Por isso, 6 meses antes do choque, já ambos os astros sentiram esse efeito. Antes, um grande calor, devido à pressão do ar, depois tudo entra em combustão, a ponto de se encontrarem os referidos corpos em completa massa gaseiforme. Logo no primeiro mês, o gênero humano, os animais e as plantas deixam de existir. No segundo mês a água dos oceanos já estará evaporada. No terceiro mês, as pedras se desagregam em pequenas partículas. No quarto, continuam as pedras e os metais a se diluírem, como se fossem água, pelo calor intensíssimo. No quinto já tudo está prestado para o choque, e no sexto este se realizará, em iguais condições para os dois astros, que se fundiram em uma só massa gasosa. Assim, voltará a Terra ao que foi há 100.000 anos, isto é, voltará ao estado gaseiforme de que partiu. O homem volta ao pó. A Terra volta ao seu estado primitivo, é o que São Cipriano predisse. E assim se completa o ciclo de todas as coisas, voltando ao seu estado inicial. Esta é a lei. E contra ela, ninguém, nem mesmo o homem com toda a sua inteligência capacidade inventiva, poderá evitar. V. Parte. Quem foi São Cipriano? Desde o princípio do mundo, o homem teve o pressentimento das forças ocultas que o cercam. E sempre tentou usá-las, dominando-as completamente. O próprio demônio, arquiteto audaz e ousado, já foi por várias vezes subjugado e colocado ao serviço dos homens. Mas é preciso muito cuidado e cautela para que essas forças não se voltem contra quem as invoca. Cipriano foi um poderoso mago e feiticeiro, nascido na Antioquia, na Fenícia. Não deve se fazer confusão com o célebre Cipriano, bispo da Cartago. 26 Os pais de Cipriano eram idolatras e percebendo nele poderes que o diferenciavam dos outros homens, destinaram-no para servir as falsas divindades que exigiam sacrifícios e Cipriano foi
iniciado nos profanos conhecimentos e mistérios daquele tempo, com 30 anos, foi para a Babilônia, onde deveria aprender a astrologia e os mais profundos mistérios dos caldeus, ao mesmo tempo em que se entregava a uma vida impura e escandalosa. Para poder estar mais ligado aos demônios, estudou magia. Chegou a associar-se à velha bruxa Évora, conhecida como a mais poderosa cartomante e interpretadora de sonhos. Quando a bruxa morreu, já com bastante idade, deixou-lhe todos os seus segredos descobertas, cuidadosamente compilados em seus manuscritos, material que seria de grande utilidade para Cipriano. Imediatamente Cipriano foi se tornando o mais famoso feiticeiro, e cada vez mais ávido por conhecimentos, passava os dias e as noites debruçado sobre os manuscritos, estudando alquimia, e todas as suas novas descobertas eram anotadas nos mais diferentes lugares, mesas, cadeiras, paredes, etc. Isso para não correr o risco de esquecê-los, também para que se tornasse mais fácil qualquer consulta. Cipriano tinha um companheiro chamado Eusébio, conhecera-o nos bancos escolares. Eusébio era cristão e não cansava de censurá-lo sobre a sua má vida, e fazia todos os esforços para arrancá-lo daquele abismo. Mas Cipriano ridicularizava-o bem como os virtuosos professores da lei cristã, e seu 6 de o chegou a tal ponto que uniu-se aos bárbaros perseguidores, a fim de obrigar os cristãos a renunciarem ao Evangelho e renegarem a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quis a infinita misericórdia divina que vivesse em Antioquia, uma bela e rica donzela de nome Justina, educada pelos pais ao paganismo e suas superstições. Justina era dotada de qualidades excepcionais e não podia aceitar aquele modo de vida, e certa vez, vendo Praialo, diácono de Antioquia, pregar, imediatamente renunciou ao paganismo, convertendo-se ao catolicismo, chegando mesmo a converter seus próprios pais. Justina passou a consagrar sua virgindade e virtudes, entregando-se a orações e ao retiro. Aglaide, um jovem covenho, tomou-se imediatamente de amores pela donzela, que embora tendo os consentimentos dos pais para namorá-lo, ela o repudiou. Aglaide procurou Cipriano, solicitando-lhe que empregasse todos os seus conhecimentos para dar-lhe Justina. Os mais terríveis e abomináveis sacrifícios foram oferecidos aos demônios, e estes logo prometeram satisfazer os caprichos do jovem enamorado e passaram a perseguir Justina com terríveis visões fantasmagóricas. Porém, ela não se intimidou, estava por demais fortalecida em Deus para sucumbir sobretudo com seu fervor, a Santíssima Virgem Maria, a quem ela chamava sua mãe amantíssima, conseguiu sair-se sempre vitoriosa. Cipriano ficou indignado, afinal havia encontrado uma frágil e jovem criatura que o havia derrotado. E assim falou Cipriano ao demônio: tu que tanto te jatas do teu poder e de obrar prodigiosas maravilhas, nada podes fazer contra uma simples donzela. Falai-me, de onde provém as armas daquela jovem virgem que inutiliza todos os meus esforços? 27 E o demônio explicou que a arma de Justina era uma cruz da qual não se separava. Por isso não chegava nem se aproximar da jovem, e a cruz obrigava-o a afastar-se. Se assim replicou Cipriano, seria eu um louco em não estar servindo a um senhor mais poderoso que tu. Se a cruz, em que morreu o Deus dos cristãos, tem o poder de fazer-te fugir, não quero mais estar a serviço de ti e renuncio inteiramente os teus sortilégios, esperando da bondade do Deus de Justina para me redimir de todo o meu mal e ter-me como seu humilde servo. Daí em diante, Cipriano teve seu corpo tomado dos mais terríveis demônios, mas saiu-se completamente vitorioso,
Seu coração já estava habitado pelo Deus de Justina e este Deus deu-lhe a suprema vitória. O demônio era mais uma vez derrotado por um dos seus mais fervorosos adeptos. Neste transe terrível, Cipriano foi muito ajudado pelo seu amigo Eusébio, que sempre o encorajava dizendo que Deus Todo-Poderoso não desampara seus filhos, e ele, Cipriano, não devia jamais deixar de invocar o nome de Jesus, fazer o sinal da cruz e pedir a assistência da Santíssima Virgem Maria. Já convertido, Cipriano apressou-se em distribuir os seus bens aos necessitados e seus manuscritos, bem como os apontamentos da bruxa Évora. Ele os guardou no fundo de uma grande arca, trancando-a com poderoso cadeado. Muito embora Cipriano reconhecia que os mesmos não tinham nenhum valor contra o Deus Todo-Poderoso, adorado por Justina e Eusébio, ele reconhecia que aqueles documentos poderiam, no futuro, emancipar muitas dúvidas e elucidar certos mistérios. Daí por diante, a vida de Cipriano mudou por completo, passou a dedicar-se ao estudo da medicina e religião, e pelos sentimentos humanitários, começou a proteger os pobres e praticando curas milagrosas. Cipriano também conseguiu converter Aglaide, o apaixonado de Justina, e ambos foram batizados pelo bispo. Justina, vendo aquele maravilhoso milagre operar-se diante dos seus olhos, comovida com a misericórdia de Deus, não titubeou em cortar os cabelos em sinal do sacrifício que fazia a Deus da sua virgindade e repartiu com os pobres todos os seus bens. A fim de redimir dos seus pecados, Cipriano passava horas a fio, no interior da igreja, prostrado e rogando a todos os fiéis que implorassem a Deus a absolvição de todos os seus pecados. Sua humildade chegou a tal ponto de pleitear para si o serviço de varredor da igreja. Ele residia com o presbítero Eusébio, a quem venerou sempre como seu pai espiritual, e o Divino Senhor, que se digna ostentar tesouros da sua demência sobre as almas humildes, sobre os grandes pecadores verdadeiramente convertidos, lhe concedeu a graça de obrar milagres. Isto, aliado à sua natural eloquência, contribuiu para que o número de fiéis aumentassem de uma maneira impressionante e jamais vista. Seu trabalho foi-se agigantando de uma maneira tal que Cipriano não podia passar desapercebido dos imperadores que viam os seus fiéis adorando outro Deus. Imediatamente, Diocleciano foi informado em Nicodemia, a respeito das maravilhas operadas por Cipriano e da santidade da Virgem Justina. 28 Diocleciano expediu ordem para o juiz Eutolmo, governador da Fenícia, que prendessem ambos sem mais demora. Ambos foram conduzidos à presença do juiz, mas tal foi a convicção e a firmeza da fé que confessaram em Jesus Cristo, que condenou Justina a ser açoitada em praça pública e que Cipriano tivesse suas carnes despedaçadas por um pente de ferro. Vendo que tal suplício não abalava a fé daqueles religiosos, o bárbaro ímpio mandou que eles fossem jogados numa caldeira cheia de breu, banha e cera, a ferver. Ainda assim não conseguiram arrancar um só gemido dos mártires. Pelo contrário, seus rostos eram iluminados por um sorriso de prazer e satisfação. E até percebia-se que o fogo sob a caldeira não tinha o mínimo calor. O feiticeiro Atanasio, que durante certo tempo foi discípulo de Cipriano, julgou que aquilo tratava-se de um novo sortilégio do seu antigo mestre e, querendo ganhar fama e reputação perante o povo e os soberanos, invocou os demônios com suas falsas teorias e atirou-se no interior da caldeira onde se achavam Cipriano e Justina. Porém, estes saíram ilesos, enquanto Atanasio teve morte horrível. O povo esteve a ponto de se levantar a favor dos mártires,
e vendo o risco que corria, o juiz achou conveniente mandá-los a Diocleciano, que estava em Nicodemia, ao mesmo tempo que informava, por escrito, ao soberano, tudo quanto havia ocorrido. A carta foi lida e, sem mais nenhum julgamento ou consideração, Diocleciano condenou Cipriano e Justina à morte por degolamento. A execução deu-se no dia 26 de setembro, quando apareceu um cristão de nome Teotisfe para falar em segredo com Cipriano. Isto bastou-lhe para que também fosse condenado à morte nas mesmas circunstâncias. Durante a noite, seus corpos foram recolhidos pelos cristãos, que os transportaram a Roma, onde estiveram ocultos em casa de uma pia senhora, até que, no tempo de Constantino o Magno, foram transladados para a Basílica de São João de Latrão. Muito tempo depois, os manuscritos de São Cipriano e os apontamentos da bruxa Évora foram encontrados na sua velha arca, e levados para a Biblioteca do Vaticano. Em Roma, os documentos estão redigidos em língua hebraica. Muitas foram as suas traduções e elas têm servido como base de muitos livros e estudos sobre o ocultismo, que tanto pode servir para o bem como o mal. Mas, aqui vai novamente a advertência que fizemos no início deste preâmbulo: é preciso muito cuidado para que essas forças não se voltem contra quem as invoca. Portanto, amigo leitor, atente bem e procure usar o que aqui for aprender somente para o bem, porque muito embora tenhamos evoluído no mundo material, desconhecemos os poderes ocultos e cremos nós que o futuro previsto por São Cipriano, ao guardar no fundo da arca seus manuscritos e os da bruxa Évora. VI. PRTE 29. Quiromancia. Teu destino na palma da tua mão. O estudo das linhas das mãos existe desde a mais remota antiguidade, sempre baseado na observação dos fatos, em experiências. Nasceu na Ásia, como ciência. Chamava-se então quiromancia. Era mais uma adivinhação do que futuro pelo exame da palma da mão do que uma filosofia. De concreto, só se sabia que as papilas digitais diferiam de pessoa para pessoa. Por isso, aqueles que assinar não sabia, firmavam seus documentos com o polegar. E a datiloscopia é usada até hoje por todos os povos. Da mesma forma, as linhas da mão são dispostas de maneira diferente, não havendo coincidência, nem sequer, nas duas mãos de uma mesma pessoa. De posse destas descobertas, a quiromancia saiu pelo mundo em busca de novas teorias. Viajou bastante. Esteve na Grécia, conheceu Roma e seu esplendor. Cresceu em sabedoria, deixou de ser uma simples adivinhação. Mudou de nome, passou a ser quirosofia, estudo sério das linhas da mão. Para um quirósofo, a leitura e, como um filme, já revelado, o passado e o futuro deixam de ser um segredo. Os sulcos da mão são os negativos da alma, do caráter, dos sentimentos mais íntimos de cada um. O quirósofo apenas revela o filme. As suas mãos, com seus milhões de sinais, sabem tudo sobre você. Seus pensamentos, tristezas e alegrias, as esperanças, todos os sonhos e frustrações. Oh, seu caráter. Dele depende o seu futuro e é ele que forma, aos poucos, as suas mãos. Assim como os traços fisionômicos, os sinais mudam com a idade, as emoções, os sofrimentos. Alguns deixam marcas indeléveis, outros parecem desaparecer com o tempo. Vão sendo substituídos por outros, diferentes. Não-se invisíveis, ficam escondidos nas dobras pequeninas dos que os sucedem. E de repente, você cerra o punho, contrai a ponta do dedo, estica um músculo qualquer. Tudo inconscientemente. São gestos pequenos,
sem muita importância, que se multiplicam, acentuam e alteram as linhas da sua mão. O cérebro pensa, as mãos vão agindo. O pensamento se oculta nas palavras, mas se trai na ação. A mão registra este mesmo pensamento, sem disfarce, como ele é. Estudos pormenorizados revelaram que cada emoção ou pensamentos produz contrações musculares na palma da mão. Esqueceu o nome de um livro? Sim. Aquele mesmo que terminou de ler ontem. E enquanto tenta se lembrar, bate com a palma da mão na testa, como se pudesse escutar ou receber alguma comunicação interior. Este gesto inconsciente e aparentemente isolado, sem maiores consequências, indica a grande atuação das mãos sobre o seu cérebro. E, ao mesmo tempo, modifica, acentua ou faz surgir um novo sinal. Diferente, especial. Tidas as mãos possuem 3 tipos de sinais. As linhas básicas, de lentas 30 transformações, percebidas apenas ao fim de cada 7 anos, na mulher e de 9, no homem. Outros, entretanto, aparecem e desaparecem de 7 em 7 meses, na mulher. E de 9 em 9, no homem. E, finalmente, o terceiro tipo. Aparecem e desaparecem em 1, 7, 9 semanas ou meses. Por exemplo, as manchas brancas e pretas da sua mão ou os pontos fundos e côncavos das suas unhas. Assim, cada vez que você muda seu modo de pensar e de sentir, a sua vida profissional e afetiva, mudam também as suas mãos. Os sinais podem ser de 3 tipos, comuns, simples ou positivos. Comuns, são os mais conhecidos. Aparecem em quase vícias as mãos. Não têm mais segredos para ninguém. Simples, sempre estão sozinhos. Não se misturam com ninguém, são fáceis de reconhecer. Positivos, de vários sentidos, ao mesmo tempo. Sempre